Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista do Guaraú. Eu sou o missionário Ítalo. Juntamente com a minha família, nós somos seus missionários aqui no Ceará. Atualmente estamos trabalhando na plantação de igrejas, na revitalização e apoio de igrejas, também na formação de líderes e principalmente em fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade eu louvo a Deus e transmito aqui com muito amor e carinho e gratidão o meu abraço ao pastor Joel, à sua família, também à nossa querida irmã Débora, promotora de missões, e a cada um dos amados irmãos que fazem parte dessa igreja, a Igreja Batista no Guaraú, uma igreja multiplicadora, uma igreja missionária, uma igreja abençoada. Meus irmãos, eu sei que temos vivido tempos difíceis, mas o nosso Deus está conosco, não há dúvidas disso, porque Ele mesmo prometeu. Ele prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a sua igreja, e nós cremos nisso porque sabemos que Ele está conosco. Ele mesmo afirmou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, E versículo 20, melhor falando, do capítulo 28, quando ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então lá em Mateus 28, no versículo 20, quando Jesus diz isso, ele está dando a garantia de que nunca seus discípulos estariam sozinhos. E essa convicção que nos mantém firmes, meus amados, no campo missionário. A convicção que não estamos sozinhos, Deus está conosco, seu Espírito está conosco e a igreja do Senhor está conosco, porque a igreja, ela não apenas envia, mas a igreja sustenta, a igreja ora e a igreja participa, e para que outras igrejas sejam plantadas, e as igrejas vão sendo plantadas e vão plantando outras igrejas, e até a volta de Jesus, nós temos essa missão a cumprir, fazer discípulos em todas as nações. A nossa campanha de missões nacionais é esse tempo, um tempo de gratidão, é um tempo onde nós louvamos a Deus pelos frutos que Ele tem nos permitido colher, e renovamos o nosso compromisso, renovamos a nossa esperança de que muitos frutos ainda virão, porque a seara é grande, mas o nosso Deus está levantando trabalhadores para a seara. Continuemos orando, contribuindo e crendo que o Senhor levantará mais ceifeiros para a sua seara. Nessa campanha de missões nacionais, o mover do Espírito Santo, meus irmãos, tem conduzido as nossas igrejas a refletirmos e reassumirmos o compromisso com aquilo que é o fundamento da nossa existência, o fundamento da nossa adoração, o fundamento da nossa missão, o amor de Deus. Cristo Jesus é a prova do amor de Deus. Como disse o apóstolo João, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, que é o texto referência da nossa campanha de missões nacionais esse ano, e é um tema muito inspirador, porque ele nos aponta que nada vale a pena se não for por amor ao Senhor. E se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. É isso que diz 1 João 4,19. Nós o amamos, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E João então lança o desafio: aquele que não ama a seu irmão não pode amar a Deus. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Isso significa que o amor que recebemos de Deus, ele deve ser compartilhado. Primeiramente com Deus, como ato de adoração e de gratidão, porque Ele me amou, porque Ele amou você, porque Ele nos amou.
Ele é digno de honra, de glória, de amor. Ele nos criou, irmãos, para se relacionar conosco. E João descreve essa relação de Deus conosco como uma relação de amor, uma expressão de quem Deus é, o seu caráter. E eu gostaria então de compartilhar 3 razões pela qual o amor de Deus nos impulsiona, nos encoraja como discípulos, como igreja do Senhor, a não recuar, mas a continuar avançando. O primeiro motivo está no versículo 9. 1 João, abra sua Bíblia, 1 João 4, versículo 9, onde a palavra de Deus nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus. O amor de Deus não é algo fictício, o amor de Deus não é algo imaginário, o amor de Deus é real, o amor de Deus é palpável, é concreto, é verdadeiro. Não é como o amor que o mundo dá, o amor da aceitação do erro, da aceitação do mal. Não, o amor de Deus, ele é transformador, ele é criador, ele é sustentador. O amor de Deus, amados irmãos, é único, porque o amor de Deus é o único amor verdadeiro. Nenhum outro amor se compara ao amor de Deus. E João diz, no versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus, tão grande, tão imensurável, capaz de enviar o seu Filho unigênito, parte de si. Deus doa-se a si mesmo por amor, e como prova de amor, ele entrega-se e ele doa seu Filho para que tenhamos vida, para que vivamos, para que através dele, por meio dele, para ele vivamos. Meus irmãos, nós sabemos, a vida só existe em Jesus. Ele é a vida. E ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nisto se manifestou o amor de Deus. E como nós podemos ver o amor de Deus se manifestando, meus irmãos? Quando nós percebemos e valorizamos e nos importamos com as vidas, com a vida. A vida, meus amados irmãos, é uma manifestação clara da presença de Deus. Porque a vida, ela pode até ser gerada, concebida, mas ela só tem uma fonte, Deus. E Deus é amor. Então a vida é uma vida manifesta em amor, e Deus manifesta seu amor quando ele entrega seu Filho para que tenhamos vida e vivamos. Quantas pessoas estão mortas, meus irmãos, espiritualmente, mortas familiarmente, mortas socialmente. Sim, pessoas que para a sociedade não existem mais, pessoas que para a família não existem mais, pessoas que estão apenas passando pela vida, não estão vivendo. Elas precisam conhecer o amor de Deus. A terceira razão, o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os amados está no versículo 10. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Esse é o versículo 11. Por quê? Porque o 10 aponta para algo muito sério. O versículo 10 diz: nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Deus não apenas nos criou e não apenas enviou seu Filho ao mundo para vivermos, mas Ele quer que vivamos uma relação, uma vida eterna, uma vida santa, uma vida com Ele. Mas nós todos já sabemos que o pecado nos separa de Deus. E esse amor de Deus que envia seu Filho para que tenhamos vida, Ele não apenas traz a vida, Ele
traz o meio pela qual podemos ter vida, que é o perdão e a purificação, a salvação dos nossos pecados. A humanidade, meus amados irmãos, nunca terá paz enquanto cada pessoa não tiver a oportunidade de ter uma transformação de sua vida. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam do amor de Deus. Não há nenhum justo sequer. E o único sacrifício, o único meio do ser humano ter vida e do ser humano ter perdão é pelo sacrifício do Senhor Jesus. Ele prova que nos ama. E porque Ele nos amou, nós podemos ter vida e podemos ter o perdão dos nossos pecados. A terceira causa que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo 14, onde João afirma: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Não há outro Salvador, meus irmãos, e não há outro amor capaz de ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar cativos. Somente o amor de Jesus é poderoso para isso. E a mensagem do Evangelho é essa mensagem de salvação, de um Deus que amou e que perdoa e que transforma. Qual motivo maior nós precisamos ter, meus amados, para orar, para amar, para repartir? Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. Essa é a convicção daqueles que experimentaram o amor do Senhor. E para aqueles que foram amados e que são amados pelo Senhor, não há barreiras, não há dificuldades, não há desafios, porque Ele é maior. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu posso falar como João. Eu vi e testifico que Jesus é o Salvador, que Ele me amou. E se você também tem essa convicção, João é muito claro, nós vimos e testificamos. Eu não creio em Jesus porque alguém inventou, não. No dia 9 de setembro de 2001, Ele veio ao meu encontro. Ele me salvou, Ele me transformou, está me transformando. Eu vi e testifico. Deus enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Há muitas pessoas, há uma infinidade de milhares e milhões de pessoas precisando conhecer esse amor. E é por amor, é por Ele, é para Ele que nós iremos avançar. Eu louvo a Deus pelo empenho dessa amada igreja e mais uma vez, meus amados irmãos, eu desejo de todo o coração que os irmãos não recuem, continuem avançando. Encha seu coração dessa certeza. Ele amou cada um de nós para que vivamos, para que sejamos perdoados e para que sejamos testemunhas de que só existe um Senhor, um só Deus e um só Salvador, que as pessoas do mundo inteiro precisam e podem conhecer, que é o Senhor Jesus Cristo. Que essa amada igreja continue avançando, que essa campanha missionária, mais do que uma campanha de levantamento de ofertas, seja um renovador de ânimo para essa igreja, que essa igreja se comprometa ainda mais com a obra missionária, porque a obra missionária não é um trabalho de missões nacionais, a obra missionária é o trabalhar do reino de Deus, onde todos somos missionários. Eu sou seu missionário, eu e minha família somos seus missionários aqui no Ceará, sustentados pelas orações, pelas ofertas, pelas parcerias dos irmãos, através de missões nacionais. Mas o que me mantém convicto, queridos, de que vale a pena estar no campo. Atualmente o nosso desafio é plantarmos 10 igrejas novas. O Ceará tem 9 milhões de habitantes. Praticamente metade dessa população vive na região metropolitana
de Fortaleza. Fortaleza, hoje, com a região metropolitana, tem cerca de 4 milhões de pessoas. As outras 5 milhões de pessoas estão nos interiores do Ceará. 184 municípios. Queridos, eu preciso pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho. Porque essa realidade não é apenas no Ceará. E o nosso desafio é plantarmos 10 igrejas. Por que, missionário Ito, plantar 10 igrejas? Porque nós temos um alvo. O nosso alvo é termos uma igreja para cada 10 mil habitantes. Meus queridos, sabe quantas igrejas só em Fortaleza precisariam ser plantadas, iniciadas, para termos uma igreja batista para cada grupo de 10 mil pessoas não alcançadas? Nós precisaríamos iniciar 136 novas igrejas, meus irmãos. Como eu não posso plantar 136 novas igrejas, nós assumimos o desafio de em 10 anos plantarmos 10 novas igrejas. E eu conto com a sua oração, eu conto com a sua contribuição, eu conto com você, porque Ele me amou, porque Ele amou você e porque Ele ama cada pessoa dessa cidade. Eu e minha família queremos agradecer e transmitir essa palavra no nome de Jesus, dizendo: muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe pastor Joel, que Deus abençoe irmã Débora, que a irmã continue firme nessa tarefa linda, né, de transmitir para a igreja as informações e tudo aquilo que tem acontecido no campo missionário. Obrigado, Igreja Batista do Guaraú, que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos e que o Senhor Jesus Cristo continue fazendo com que vocês colham muitos frutos nesse maravilhoso e grande campo que Ele colocou vocês. Um beijo da sua família missionária aqui no Ceará, porque Ele me amou